Imagine uma escola de filosofia que não distingue entre o topo do poder e a base da servidão. Uma filosofia cujas lições ressoam com a mesma força nas paredes douradas de um palácio imperial e nos corredores sombrios da escravidão. Uma escola de pensamento cujos pilares foram moldados por homens com destinos radicalmente opostos, mas unidos por uma busca comum, a virtude e a tranquilidade da mente. Esses foram os estoicos, e suas vidas, tão díspares quanto fascinantes, são a maior prova da universalidade de suas ideias. Estamos falando de três figuras lendárias: Epicteto, o ex-escravo que ascendeu à condição de mestre da sabedoria; Sêneca, o dramaturgo e conselheiro imperial, homem de vasta fortuna e influência; e Marco Aurélio, o imperador filósofo, o homem mais poderoso de seu tempo. Três homens, três mundos, uma única filosofia. Suas existências, tão distantes em privilégios e adversidades, nos mostram que a sabedoria estoica não é um luxo para poucos, mas uma ferramenta poderosa acessível a qualquer um, em qualquer condição. Comecemos com Epicteto, o estoico que conheceu a vida em sua forma mais brutal. Nascido escravo em Hierápolis, na Frígia, ele experimentou a privação, a humilhação e a total falta de controle sobre seu próprio destino físico. Mas, paradoxalmente, foi exatamente nessa condição que ele forjou sua mais profunda compreensão da liberdade. Epicteto ensinava que, embora não possamos controlar os eventos externos, nossa origem, nossa condição social, as ações dos outros, somos os únicos senhores de nossa mente, de nossas escolhas e de nossas reações. A escravidão física era uma realidade para ele, mas a escravidão mental, a servidão às paixões e às opiniões alheias, isso ele se recusava a aceitar. Sua filosofia era direta, prática, forjada na experiência do sofrimento. Ele nos lembrava que a vida nos joga os dados e distribui os papéis, alguns com privilégios, outros com adversidades. Não escolhemos nascer ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, livres ou escravos. Mas escolhemos o que fazer com o papel que nos foi dado. Para Epicteto, cada desafio era uma oportunidade para praticar a virtude, para exercitar o discernimento, a paciência e a autodisciplina. Pense nisso no seu dia a dia. Talvez você não seja um escravo no sentido antigo, mas quantas vezes se sente prisioneiro das circunstâncias? Do seu chefe exigente, das contas a pagar, de um relacionamento difícil, da pressão das redes sociais ou até mesmo das suas próprias expectativas irrealistas? Epicteto nos convidaria a perguntar: o que está realmente sob meu controle aqui? Posso controlar o que meu chefe pensa de mim? Não. Mas posso controlar minha dedicação, minha atitude e como eu respondo às suas críticas. Posso controlar o fluxo de notícias alarmantes na internet? Não. Mas posso controlar o tempo que dedico a elas e como permito que afetem minha paz de espírito. Para ele, a verdadeira liberdade não estava em ter tudo o que se deseja, mas em não desejar aquilo que não está sob seu controle. É fascinante notar como as ideias de Epicteto atravessaram as barreiras sociais e chegaram até o próprio imperador. Marco Aurélio, longe de aceitar superficialmente a sabedoria, leu e absorveu as palestras de Epicteto como se a própria vida do autor estivesse em julgamento. Conforme uma vez gracejou Paul Johnson sobre a leitura profunda, Marco Aurélio buscava uma compreensão que fosse além da superfície, uma clareza que se tornasse parte de seu próprio DNA. E é aqui que entramos no mundo de Marco Aurélio. Ele não buscou o trono. Na verdade, por tudo que sabemos de suas cartas e de suas meditações, o que ele realmente desejava era ser um filósofo, dedicar-se ao estudo e à contemplação. No entanto, o destino, ou a elite romana, tinha outros planos. Vendo nele uma capacidade inata para a liderança e uma profunda seriedade, ele foi preparado e adotado para o posto mais poderoso do mundo conhecido. Assim, um homem com alma de filósofo se viu no comando de um império. A vida de Marco Aurélio, embora oposta de Epicteto em termos de poder, era igualmente desafiadora. O fardo de liderar Roma durante tempos de peste, guerra e intrigas políticas era imenso. Suas meditações, que na verdade eram anotações pessoais, um diário filosófico, revelam um homem exausto, mas resoluto, constantemente lembrando a si mesmo dos princípios estoicos para navegar pela complexidade do poder e da responsabilidade. Ele repetidamente se lembrava de 4 hábitos críticos que moldavam a mente estoica. Primeiro, aceitar apenas o que é verdade. Num mundo de boatos, bajulação e autoengano, especialmente para um imperador, a busca pela verdade era um escudo vital. Hoje, diante de uma enxurrada de informações, desinformação e narrativas manipuladas nas redes sociais,
A capacidade de discernir o que é verdade, de não aceitar superficialmente cada manchete ou postagem, é mais crucial do que nunca. É um exercício de ceticismo saudável e de busca por clareza. Em segundo lugar, Marco Aurélio se lembrava de trabalhar para o bem comum. Sua posição o colocava no centro da governança, e ele entendia que seu papel era servir, não ser servido. Esta é uma lição poderosa para todos nós. Em nossos trabalhos, em nossas comunidades, em nossas famílias, estamos realmente contribuindo para o bem maior ou estamos focados apenas em nossos ganhos individuais? O estoicismo nos convida a expandir nosso círculo de preocupação, a enxergar nossa conexão com os outros e a agir com senso de propósito coletivo. Em terceiro lugar, ele buscava emparelhar suas necessidades e vontades com o que estava em seu controle. Como um imperador, ele tinha um poder quase ilimitado, mas sabia que muitas coisas estavam além de sua alçada. A morte de um ente querido, a lealdade de um general, a propagação de uma doença. Essa distinção radical entre o que podemos controlar, nossas ações, pensamentos, julgamentos, e o que não podemos, eventos externos, outras pessoas, é a pedra angular da tranquilidade estoica. Na vida moderna, a ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de controlar o incontrolável. A economia, as opiniões alheias sobre você, o resultado de uma entrevista de emprego. Marco Aurélio nos ensinaria a focar nossa energia onde ela realmente pode fazer a diferença, em nossa preparação, em nossa atitude, em nossa resposta. E, finalmente, o quarto hábito, abraçar o que a natureza nos reserva. Isso não é uma passividade resignada, mas uma aceitação corajosa da realidade da vida. A natureza nos reserva o envelhecimento, a doença, a perda, a impermanência de tudo. Abraçar isso significa aceitar a fluidez da existência, adaptar-se às mudanças, encontrar significado mesmo nas dificuldades. É como lidar com o revés na carreira. Em vez de resistir com amargura, um estoico buscaria entender o que a situação reserva para ele. Que lições pode aprender? Que novos caminhos podem surgir? E aqui, nesse ponto de aceitação e resiliência, entra Sêneca, o terceiro rosto dessa tríade estoica. Embora contemporâneo de Epicteto e Marco Aurélio em espírito filosófico, ele viveu uma vida dramaticamente diferente. Um homem de vasta riqueza, um proeminente dramaturgo e um conselheiro influente de Nero. Um papel que, no final, lhe custaria a vida. A diferença entre Sêneca e Marco Aurélio é notável em suas personalidades. Enquanto Marco Aurélio pode nos parecer um imperador sobrecarregado, constantemente lutando contra o peso do mundo, Sêneca transparece uma vitalidade, uma energia. Ele parece animado, revigorado, robusto. Uma das razões para isso, como os próprios textos estoicos indicam, era sua filosofia de repouso e relaxamento, combinada com o estudo rigoroso e outros rituais. Sêneca compreendia que a mente, como um músculo, pode ser levada ao limite, extenuada e até lesionada pelo excesso de trabalho, pela falta de descanso e por maus hábitos. Ele nos lembrava da importância de não apenas trabalhar arduamente, mas também de pausar, de refletir, de permitir que a mente se recupere. Em uma cultura que muitas vezes glorifica a exaustão e o sempre ligado, a visão de Sêneca sobre o equilíbrio entre trabalho e vida, entre o esforço e o ócio criativo, é um antídoto poderoso contra o burnout. Não se trata de preguiça, mas de estratégia. Sêneca defendia que o tempo de ócio não era para ser desperdiçado em frivolidades, mas para ser usado em atividades que nutrem a alma. Leitura, meditação, conversas significativas, o contato com a natureza. Isso é o que mantém a mente afiada e o espírito resiliente. Para ele, a saúde física também era intrinsecamente ligada à nossa capacidade de praticar a filosofia. Uma mente saudável num corpo saudável é um princípio que ecoa sua sabedoria. Hoje, quando nos vemos presos na armadilha da cultura da pressa, sempre verificando o celular, sempre respondendo a e-mails fora do horário, Sêneca nos convidaria a questionar o verdadeiro custo dessa constante hiperatividade. Estamos realmente sendo mais produtivos ou apenas mais ocupados? Estamos cultivando uma mente robusta e alegre, ou uma mente exausta e ansiosa? Seu exemplo nos encoraja a deliberadamente reservar tempo para o descanso mental e para o estudo, não como um luxo, mas como uma necessidade para uma vida bem vivida. Ao observarmos esses três homens, o escravo que encontrou a liberdade interior, o imperador que buscou a serenidade na liderança, e o conselheiro que valorizou o equilíbrio e a sabedoria em meio à fortuna, somos confrontados com a beleza e a profundidade do estoicismo.
A aparente repetição de ideias entre eles, uma crítica por vezes levantada por acadêmicos modernos, não é um sinal de falta de originalidade, mas sim a prova de que esses princípios são verdades intemporais, essenciais para a condição humana. Como Sêneca bem sabia, e os estoicos em geral acreditavam, o que importava não era a autoria ou a novidade de uma ideia, mas sua eficácia. A filosofia não era um exercício intelectual abstrato, mas um modo de vida, uma prática diária. O que era dito importava menos do que o que era feito. Eles nos convidam a tomar essas palavras dos grandes mestres e adaptá-las, ajustá-las, melhorá-las e aplicá-las às condições reais do nosso mundo, da nossa vida. A verdadeira prova de que compreendemos o que falamos, o que lemos, não está em memorizar frases, mas em vivenciá-las. Essa é a mensagem imortal que emerge das vidas de Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. Não importa sua posição na vida, seu passado ou suas circunstâncias atuais, a sabedoria estoica oferece um caminho para a virtude, a resiliência e a tranquilidade. Ela é uma filosofia para o imperador no palácio, para o escravo no mercado e para você, em sua própria jornada diária, buscando navegar os desafios do século XXI com sabedoria e serenidade. O estoicismo, então, não é uma doutrina rígida, mas um convite à prática constante de princípios que transcendem o tempo e as condições sociais. Sua universalidade reside na sua capacidade de nos capacitar a encontrar força e propósito não nas coisas externas, mas na nossa própria mente e no nosso caráter. Que a vida desses três mestres nos inspire a viver com coragem, sabedoria e moderação, transformando cada desafio em uma oportunidade para o crescimento. Se essas ideias ressoam em você, inscreva-se e siga nessa jornada comigo.